Elaine, a pessoa que está assistindo, ouvindo, diz, mas a minha casa não se atualiza, o que que eu devo fazer? Não desanimar, né? Porque assim, nós às vezes estamos nos lugares para trazer essa mudança, essa transformação. O ser humano tem o hábito de, no desafio, se afastar, né? A gente quer facilidades, né? Não quero Natural saber da mais. gente, né? Então, o que acontece? Você tá entrando na casa, ou você não é fundador, ou você está há pouco tempo, dê tempo ao tempo, né? Aquilo que a gente falou, a natureza não dá saltos. Quem sabe você não está ali para ser o agente transformador. Então, menos crítica e mais trabalho, porque às vezes você está numa casa espírita, você critica demais os dirigentes, né? Não sei se é o caso dela, mas a gente vê muito isso, sem saber exatamente o porquê de certas coisas, porque nem tudo é possível também, né? E o ser humano é super criativo, né, Cláudio? Então, assim, é um celeiro de ideias, e muitas ideias que são fora da doutrina espírita, e cabe ao dirigente também fazer essa moderação, para seguir, né, eu falo, eu brinco, né, como sou advogada, eu sou legalista, eu falo, isso não está no nosso estatuto, eu brinco assim, né, mas não é, nós temos que seguir a doutrina espírita. Então, se você tem essa convicção de que aquela conduta está errada, você pode contribuir. Eu acho que essa consciência de que você pode contribuir e ser um agente desse progresso para essa casa espírita, tem que ter amor, caridade, paciência, compreensão, porque nas casas espíritas há muitas diversidades e a gente está ali para progredir também, individualmente. E a gente, quando enfrenta esses desafios, nós estamos nos esforçando, né? É aquele esforço pessoal para que você também possa alcançar o seu progresso moral. Nós tivemos um exemplo numa casa onde as pessoas não queriam mais fazer o curso do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque era uma pessoa já de uma certa idade e ele era muito repetitivo nos assuntos e aquilo não avançava. Eram os mesmos exemplos, era o mesmo assunto e as pessoas não queriam fazer. Então, a pessoa tinha que fazer o estudo do Evangelho, não queria pular para o livro dos médiuns, né? E eu conversei uma vez com uma pessoa que tinha sido um frequentador de um curso que a gente estava facilitando. Eu falei, então, você pode ser esse agente transformador. Entra nesse curso, começa a dar suas ideias, traz essa mudança. A casa precisa de renovação. Se todo mundo se afasta, aí não tem ninguém para substituir aquele trabalhador que um dia, evidentemente, ele vai ser substituído. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de compreensão, entendimento e, muitas vezes, essa crença de que nós podemos ser esse agente transformador. Então, a Jane falou muito bem. A grande questão aí é que, às vezes, a gente está de fora olhando e sempre nós temos ideias maravilhosas, né? Para as coisas dos outros. Exato, a prática. Só que rede social, né? Só que a gente esquece de um detalhe muito interessante. Por que aquela pessoa, aquele grupo está fazendo aquilo? Porque eles precisam fazer. Então, se você não tem aquele, né, que pode ser o agente de mudança, às vezes você não consegue também, tá certo? Você às vezes está com ideias lá de fazer coisas, mas você não tem as pessoas para seguir com aquilo. Fica difícil. Então tem que buscar um meio termo aí, né, o equilíbrio, né? Se você acha que aquilo não está certo, primeira coisa, tenta ver se a tua ideia realmente não é uma ideia revolucionária demais para aquele ambiente. Se ela não for, procure achar outras pessoas que possam estar, de alguma forma, uníssono, né? Ou de alguma forma cúmplice, no bom termo da palavra, aí, com as suas ideias, para ser o grupo de agente de transformação também, porque às vezes está faltando isso, né? Exatamente. Agora, você também tem que enxergar se a casa permite essa abertura, né? Se a casa tem condições para que você possa, de alguma forma, contribuir, tá certo? Sim. Mas uma coisa que eu acho que é importante, nada é por acaso, e você precisa entender o seguinte, por que você caiu nessa casa? Então, Eu acho que essa é a grande questão. a lei da afinidade. Né? Por que você está lá? Tá certo? E não que eu ache que você tem que ficar atrelado a uma casa. Eu costumo dizer que primeiro, para o espírita, vem a causa. Primeiro a causa, depois a casa. Né? Você não sabe o dia de amanhã.
Então, quando você tem a doutrina espírita em você, não importa a casa em que você está trabalhando. É interessante essa questão. Agora, os espíritos desencarnados se atualizam? Porque a gente tem uma visão ainda na casa espírita, e tem umas que até colocam quadros, né? Por exemplo, a do Bezerra. Tem muita gente que imagina o Bezerra lá de 1900 o mesmo hoje, com a mesma aparência, com o mesmo conhecimento. Os espíritos se atualizam também no mundo espiritual? E se atualizam, e o problema também é o seguinte, como é que você vai fazer para mudar a imagem do Bezerra quando o médium aí recebe o Bezerra, sabe, arcaico, arfando, um velhinho no plano espiritual? Quem que está mantendo o Bezerra velhinho no plano espiritual? É ele? São os médiums, os seguidores, né, e os fanáticos que seguem o Bezerra e tal, e esperam o velhinho. O problema está nas pessoas e não no espírito. O espírito, às vezes, ele tem que atender a expectativa da pessoa. Tá certo? Se apresenta imagina, se apresenta um Bezerra jovial, falando num linguajar mais moderno, eu falo, esse aí não é o Bezerra, não. É uma fraude. Esse aí é um médium fraudulento. Entendeu? Então as pessoas também não estão preparadas para entender que o processo de desenvolvimento ele se dá nos dois planos. Tá certo? Ele se dá nos dois planos da vida, tanto o material quanto o espiritual. Sim. Tá? Para isso a gente tem que entender as coisas. Tem que aceitar que existe isso. Tem que estudar. Né? Precisa pensar, né? Mas pense nisso que eu estou falando. Apresenta-se um Bezerra jovial, falando, né, de uma forma mais... E o pessoal vai olhar com 2 olhos. Fala, peraí, isso aí não é esse aí não. Isso aí não é o Bezerra, não. Até vou dividir com vocês. Bezerra não fala assim. Ele não usou as palavras-chave, né? Que o Bezerra usa. Que o Bezerra, né? Seu mínimo servidor Bezerra. Se não falar o mínimo servidor Bezerra, não é o Bezerra. Entendeu? Nós somos muito complicados. Não, tem que parar com isso, né? A gente está aprendendo, né? A gente está crescendo, evoluindo, né? É que falou dessa questão aí, a gente tem... falando da plasticidade, né? Do perispírito. Quando eu comecei a desenvolver mediunidade, já adolescente, eu via sempre uma figura de um homem. Sempre via a figura desse homem, ele aparecia para mim. E eu não sabia quem era. E aí comecei a conversar mentalmente com ele, e imediatamente estampou a foto do meu avô. Então, eu via o meu avô mais jovem, só que eu não conhecia, porque a minha imagem era do meu avô velho. Olha que interessante. Então, uma coisa que aconteceu comigo, né? E esse caso do Bezerra que você está falando me lembrou isso, né? O espírito vai ficar se apresentando eternamente como um idoso, que foi uma figura que ele teve, e nem era tão idoso assim, né, Edson, para os dias de hoje, né? Sim. Porque hoje sim, né, o homem está vivendo mais, né? E ele ainda continua se apresentando daquela forma, não é por ele, é por nós, né? É porque se realmente a gente ainda não tem essa... Para identificação, né? Para identificação, se a gente não tem essa compreensão e ele precisa se comunicar, né? E é falta de estudo, porque o próprio Kardec deixou claro que não importa quem é o espírito que está se apresentando, a gente tem que olhar a mensagem. O conteúdo, né? E o quão fácil é os espíritos, vamos assim dizer, fazerem passar por outros. Tem que olhar a mensagem. O perispírito é bem plastificável. Ele é ideoplástico, na verdade. Né? O mental influenciando no... Isso que tem que estar analisando a mensagem. Sim. E é interessantíssimo a mensagem que é transmitida por um espírito evoluído. Ele diz, em poucas palavras, um conteúdo imenso, né? Para fazer você pensar, né? Exatamente. Agora o inferior fala escreve 10 horas. 20 laudas o mesmo assunto, né? Da Holanda, a Ângela está nos acompanhando. Bom dia, pessoal. Vocês estão se superando a cada dia. Os temas e debates atuais e relevantes geram transformação. Gratidão. Valeu aí, Ângela. Obrigado pela sua audiência nesta programação especial. O Espiritismo vibrando pelo movimento espírita. O Edson, tem uma igreja aí que diz o seguinte, bem na frente lá da sua fachada, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Alguns espíritas vão nessa levada também, imaginando Jesus, aquele cara, andava com aquele saião ali, de barba,
como a igreja criou, né? Imagine, alguém no Oriente Médio, branquinho, de olho azul, é meio difícil. Jesus continua o mesmo de 2019, anos passados, ou ele continua evoluindo? Se a gente for ver a vibração que a Daisy fez hoje, apresentando Jesus como luz, né? Eu, quando penso em Jesus, Cláudio, eu não fico imaginando uma figura. Eu imagino um foco de luz. Aquele que se apresentou para Paulo, né, para Saulo, na entrada de Damasco. Acho que todo mundo conhece essa passagem, né? O Saulo de Tarso cegou ele, sendo cegado por uma energia, um foco de luz. Isso é Jesus. E a luz se expande, né, Cláudio? A luz não fica paralisada, né? Você imaginar que o Jesus ainda é o mesmo é não acreditar na lei de progresso, né? Não aceitar que existe a evolução, né? E o universo está em constante evolução, tá certo? Sempre. Aliás, em constante expansão. O que é a expansão do universo? Se não a própria evolução. Não? Então, Jesus continua evoluindo. Claro. Toda a criação evolui. Claro. Não é porque ele é um modelo e guia que Não, parou não fica ali. estagnado, né? Não é assim que funciona. Senão você vai suplantá-lo, você concorda? Tem gente que fala, nossa, suplantar Jesus, se ele ficar parado lá sem evoluir, uma hora você vai evoluir, você vai suplantá-lo. Agora, existem espíritos, eu vou falar a palavra maiores, mas no nível de evolução espiritual que Jesus? Segundo alguns conceitos, sim. Porque quando a gente tem que entender o seguinte, quando a Terra, o nosso planeta foi gerado, já existia o universo há bilhões de anos. Tá certo? Sim. Então os espíritos já existem há bilhões e bilhões de anos. Quer dizer, então pode sim ter espíritos mais evoluídos que Jesus, mas eles não estão circunscritos ao nosso sistema aqui, né? Eles estão em outros sistemas. Outros sistemas, tá certo? E se a gente considerar o universo sendo habitado por espíritos, que na verdade é o que o livro dos espíritos diz. Os espíritos são seres inteligentes da criação que povoam universos, né, em diferentes escalas e situações. Há várias moradas na casa de meu pai, né? Também. O próprio Jesus falou. Também. Tem gente que não gosta, que não imagina. Não, gente, pelo amor de Deus. É uma visão da igreja, né? Jesus é o maior e nós somos espíritas, a gente tem que pensar como espíritos, tá certo? Para nós é o maior modelo porque somos cristãos, né? Mas Jesus é um espírito crístico. E porque foi o único na Terra que fez o que fez. Eu não diria o único, né? Tiveram outros em outras culturas, né? Talvez não com o nível dele. Tem gente que quer dar cargo para Jesus, né? Ele é o governador planetário, entendeu? Ele precisa de um cargo. Eu procurei isso na codificação, não existe, não existe. É baseado lá no Emmanuel, no Caminho da Luz. O Caminho da Luz que fala. Dali que tiram essa tese de que ele é um governador planetário. E que ele então você precisa dar um cargo para ele. Da organização do planeta Terra e a sua forma e o seu progresso. Né? Como se o espírito estivesse preocupado em, eu sou o governador, vocês me obedeçam aqui. Não. Que é isso? Não existe. A forma isso, de hierarquizar. Isso, de hierarquizar. E não precisa, a luz não se hierarquiza, entendeu? Ela brilha. A gente que tem essa coisa. Essa questão da luz, na passagem do Evangelho, quando Jesus sai da sua... Porque o seu corpo foi depositado numa caverna com uma pedra. Isso. E quando ele sai, os centuriões que estavam tomando conta ali... Ficaram cegos, né? Eles falam que o que eles viram foi uma luz. Falou, a pedra se moveu, as cordas se romperam, estouraram, né? Que amarraram a pedra. E o que nós vimos foi uma luz. Tanto que tem aquela passagem. E como é que você hierarquiza a luz, entendeu? Quer dizer, como é que você faz uma hierarquia para a luz, entendeu? É luz. Ela brilha, ela expande, ela irradia. Tanto que tem aquela passagem da estrada, né, de Emaús, que os apóstolos não reconheceram que era ele. Sim. Provavelmente ele se apresentou ali com o corpo original, vamos dizer assim. Mais fluídico, sei lá, mais brilhante. Brilhante. Né? A passagem do... Como é que tinha aquela passagem que ele estava com Elias, que ele se... Transfiguração. Transfiguração. O que é a transfiguração? Ele estava brilhando. Um monte de taboro, né? Do jeito que ele é, né?
O problema é que a gente tenta entender o espiritismo, Cláudio, baseando nas coisas materiais. Não dá. Fica difícil. Exatamente. Eu ia comentar isso. Essa questão da hierarquia, de cargos, funções, organizacional, é do homem. E a gente usa a nossa referência, né? A gente mede o outro com a nossa régua, não é assim? Qual que é a nossa referência? Então, por que para nós ainda é incompreensível, né? E a igreja fala dos mistérios de Deus, né? Os dogmas, e fala dos mistérios. Porque tem situações, para nós ainda é incompreensível. E o próprio Jesus falava isso, né? O que direi se você não compreende quando falo das coisas dos homens, e se falar das coisas de Deus e do céu, né? Então, nós não temos ainda essa compreensão. Né? A ciência vem avançando. Por isso, né? Tem que ter o apoio da ciência. E por isso que eu insisto, dá para hierarquizar a luz? Eu acho que não. Então, vamos pensar melhor, né? Vamos pensar melhor sobre